Seu corpo dourado e colarinho espumante conquista os seres humanos há mais de 6.000 anos. Malte, lúpulo, levedo e água. Com um pouco de mistura, fervura, calor e frio, suor e ciência, o resultado é Lager, Pale Ale, Hefeweizen e Porter. De pequenas a grandes cervejarias, de um mosteiro medieval a um bar perto de você. Hoje, em Maravilhas Modernas, cervejas. Maravilhas Modernas. Se os moradores do mundo da cerveja tivessem que escolher uma capital, poderia ser aqui, sob a sombra das árvores do Jardim da Cerveja Augustiner, em Munique, na Alemanha. Aqui, a cerveja ainda é tirada de barris de madeira que são rapidamente esvaziados. Barris cheios são então literalmente rolados pelos funcionários. Para garçons e garçonetes que servem até 12 copos de 1 litro de cerveja a cada vez, é um exercício e tanto. Mas para os clientes é uma chance única para um momento de paz e tranquilidade encontrado somente no Jardim da Cerveja. Os moradores o chamam de Gemütlich. I think the word comfortable comes closest. It's a bit more than comfortable, it's joyful, it's nice, relaxing. It's more than one meaning. We say gemütlich. And it's a wonderful break during the day to sit here and have the best beer in the world. Ao longo dos milênios, a cerveja foi e continua sendo muitas coisas. Uma bebida de celebração, um lubrificante social, um tônico no fim de um longo dia, até mesmo uma valiosa fonte de nutrição. Mas a cerveja não se cria sozinha. Ela surge de um misto de ciência, suor e imaginação. O maior fluxo mundial de cerveja sai de Anheuser-Busch, em St. Louis, no Missouri. Lá são produzidos 12% de toda a cerveja na Terra. Talvez vocês conheçam o carro-chefe da empresa. The St. Louis Brewery has the capacity to produce about 16 million barrels of beer in a year. 31 gallons per barrel, that's the conversion, so you can do the math. It's a large brewery, no question. Mas, apesar do tamanho do local, a fábrica produz apenas cerveja, transformando grãos em uma bebida carbonatada de baixo teor alcoólico. A receita pede, em primeiro lugar, cevada maltada. Malt is the single most important and the largest ingredient in beer. You can malt other grains, but barley is considered to be the superior grain for brewing. Maltar a cevada significa infundir o grão em água morna até que ele comece a germinar, apenas o suficiente para ativar as enzimas que irão transformar o amido em açúcar. And then just when the green shoot is about to emerge from the barley kernel, you kiln it, you roast it. A torra ajuda a determinar o sabor e a cor da cerveja. Ela também interrompe o processo de conversão do açúcar, que continuará sob condições muito mais controladas na sala de fermentação. This vessel is called a mash tun, and it's really the beginning of the brewing process. This is the first time we bring water and grain together. And the purpose of this vessel is to mix the malt and the water and to begin the extraction process of the starches and the flavors from the malt. We started at about 109, 110 degrees, and then we slowly raise up the temperature in order to maximize the enzyme conversion of starch to sugar. Now, why is that important for a brewer? Because sugar is what the yeast will convert to alcohol and carbon dioxide during the fermentation. Brewer's yeast is not able to use starch itself. It can only feed on sugar.
Na receita da Budweiser, a cevada maltada é combinada com outro grão não maltado, arroz, que é utilizado por causa de seu açúcar e para tornar mais leve o sabor da bebida. Depois que oferece seu precioso açúcar, a cevada faz um sacrifício final. As cascas formam um filtro perfeito quando a mistura açucarada, agora camada de mosto, é bombeada para a caldeira. As you can see, it's a very vigorous boil. A lot of steam used in this process in order to boil the brew. Boiling goes on for over an hour, and some very important things are happening here. First of all, we're sterilizing the brew with heat. We're also developing some color during the boiling process. And we're beginning to precipitate and take some of the protein out of the wort that later on may cause a problem with haze in the beer. É durante a fervura que se adiciona o sabor mais característico da cerveja, o lúpulo. A planta pungente e oleosa chamada Humulus lupulus é parente da cannabis e fornece o sabor amargo fundamental à cerveja. A lot of people don't know that hops are actually a flower from a vining perennial plant. And that little flower is densely packed with flavor, both flavor in the form of a very characteristic hop aroma and also bitterness. Hops are really the spice of beer. Na Anheuser-Busch, os cervejeiros testam as variedades de lúpulos preparando um chá com a planta. Eles também fazem um chá de arroz, bebem a água utilizada e provam as várias etapas do mosto até se tornar cerveja. It's very clean. Depois de fervido, o mosto é filtrado e está pronto para deixar a parte quente da cervejaria e seguir para a parte fria, onde começará a fermentação. Primeiro, a tubulação com o mosto quente passa por uma espécie de radiador gigante, onde 638 placas de metal resfriam o líquido rapidamente. Isso é fundamental para que o mosto fique livre de bactérias que adorariam consumir tanto açúcar. Essa refeição é reservada para um convidado muito especial, o levedo. Well, without yeast there would be no beer. Yeast is actually a living organism and they derive their food energy from the fermentation of sugar. These are single-celled organisms. They consume the sugar and they convert it to alcohol and carbon dioxide. Assim como o álcool dá à cerveja a emulsão, o CO2 dá a ela a efervescência. E tudo acontece aqui. This is our primary fermentation cellar. In here we have 37 vessels which contain approximately 180,000 gallons of beer each. We fill about 5 of these a day. It will sit under precise temperature control and a precise temperature profile. We use glycol to help cool the fermenter during this time. The glycol is at 30 degrees Fahrenheit, and we have precise control on that to make sure that the tank stays within plus or minus 0.2 degrees Fahrenheit of its set point. O sistema de resfriamento contrabalança o calor significativo produzido pela fermentação. I have a lot of technology to tell us what's going on here. We have temperature transmitters, yeast growth monitors, and the like. But what still is more important than that is the overall taste of the beer. É um trabalho difícil, mas cervejeiros no mundo todo estão à altura do desafio. At this point in the process, the yeast has doubled, tripled in size. The yeast will be removed in the filtration process as we move forward. Após sofrer a ação do levedo por um período de 5 a 7 dias, o líquido é bombeado para um dos 378 tanques de armazenamento nos porões da cervejaria. Each one of these tanks is 120,000 gallons. The Budweiser, as it's transferred in, will be stored here for 21 days. And what's happening during that time frame is we're developing flavor, maturation, also the natural carbonation. Depois de 21 dias no porão e uma filtragem final, o líquido fermentado dourado já pode ser chamado de cerveja. Mas a pressão não acaba. O produto é então envasado em 3 tipos de recipientes: latas, garrafas e barris de chope. The beer is pumped from our Stockhouse 19, which is our finishing cellar, here to a surge tank, and then we deliver the beer through a pump that actually fills the kegs from the bottom up, ensuring that
We purge the cake properly. This particular line can fill 1,000 cakes per hour. É uma quantidade impressionante, mas o chopp representa apenas 10% da produção da Anheuser-Busch. A maior parte da bebida vai para o carrossel de garrafas, de onde saem 1.300 unidades por minuto, e para a linha de enlatamento, de onde saem 2.000 latas por minuto. São mais de 30 a cada segundo. Quando abrimos uma garrafa destas, estamos abrindo as portas para milhares de anos de história da cerveja. Não se sabe ao certo quando a primeira cerveja foi feita. It very well could have been Amazonia, perhaps even New Guinea, where you had complex farming of fermentable cereals 10,000 years ago. A primeira evidência física de uma bebida alcoólica à base de cevada vem de mercadores sumérios 3.500 anos antes de Cristo, de um local onde atualmente fica o Irã. So we did an analysis of a very large pottery vessel from this site, which had inside of it a compound called beer stone or calcium oxalate, which is very specific to barley beer. A parte interna do pote sumério tinha ranhuras, aparentemente para prender o oxalato de cálcio, um resíduo indesejável que precisa ser removido dos barris atuais. Esta pequena inovação nos dá uma ideia da cultura da cerveja no Antigo Oriente Próximo. One of the things that's made beer so valuable and so essential to civilization is that it is liquid bread. It was a way to store a crop, ferment it, put alcohol in it, stabilize it, and that people could consume this over a long period of time. Fortes evidências indicam que foi a cerveja, mais do que o pão, que fez essas culturas dominarem a plantação de cereais, levando a civilização como a conhecemos. You know, which came first, bread or beer? And, you know, if you had your choice, which would it be? But there's, you know, very practical reasons for why beer might have been what they were after when they started domesticating some of these grains. One would be the nutritional values actually increased when you go through the fermentation process. And then you've got the issue of mind-altering effects, which I don't think should be diminished because, you know, for early humans especially, this was some sort of a mystery. O processo de fermentação também era desconhecido, mas os sumérios e outros pioneiros em cervejaria observaram que a adição de mel, tâmaras ou uvas provocava o início do processo. Grapes, dates, figs, and so on can have very high sugar. That attracts insects that are carrying the yeast. But this particular yeast that's so important to beer making, Saccharomyces cerevisiae, is not airborne. It has to be transferred, you know, either by an insect or mechanically, you know, from one place to another. Embora hoje em dia a cerveja seja uma bebida associada aos homens, antigamente a bebida era preparada principalmente por mulheres, como no caso da antiga capital mundial da cerveja, o Egito. This is close to 4,000 years old and is from a tomb. What we see here is what goes on to this day in places like Peru and Africa, even Scandinavian countries. We have a woman leaning over a basket. This basket is set on top of a fermenting vessel. Acredita-se que os egípcios passavam pão semi-assado por uma peneira e o misturavam com água no vasilhame de fermentação. You had raw dough, which either had a replicated or previously used yeast, or it was spontaneously fermented. A antiga sociedade egípcia era obcecada por cerveja. A bebida era produzida em grande quantidade e utilizada para tudo. Servia como pagamento dos operários que construíram as pirâmides ou como um líquido ritual colocado nas bocas dos mortos. Os ricos eram sepultados com miniaturas de cervejarias como esta para garantir que tivessem a bebida pela eternidade. The very symbol for food was a jug of beer and a round cake. The city of Pelusium on the northeast bank of the Nile Delta was devoted entirely to commercial, large-scale brewing of a bewildering variety, 50, 60 varieties of beer, which were shipped as far away as India. It was, and in my view, remains the world's all-time beer capital, dwarfing even Munich.
Mas, por mais difundida que fosse no mundo antigo, a arte da cervejaria estava apenas começando. Decretos reais, monges e cientistas iriam mudar para sempre a natureza da cerveja.